Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com Lalu Cleide, Lalu do Vale do Sossego. Hoje estou espiritualizada em nome do Senhor. E a palavra que eu tenho para passar, deixa esse carro passar, gente, da propaganda, peraí. Bom, agora que o carro já passou, deixa eu dar um bom dia específico aqui, né? Que hoje, o nosso dia 12 de agosto de 2025, tenha a iluminação divina. Vamos dizer assim, sabe quando a iluminação brilha dobrado? Quando Deus age com aquela força que muitos que olhavam e diziam não tem mais jeito, ficam assim, espantados com a obra divina na sua vida, com os resultados do Espírito Santo no seu caminho. Então é assim que eu desejo um bom dia para você hoje. Que as graças do Senhor, o amor, a piedade, a compaixão, a misericórdia e as bênçãos venham dobrada no seu dia 12 de agosto de 2025. E eu vou ler aqui, gente, alguns versículos aqui do Salmo 18, né? Que o Salmo 18 é Davi, o rei vitorioso, sobre isso. E ele continua, ele é um salmo bastante comprido, longo. Cada versículo é um chamado maravilhoso e aquele saculejo assim na sua alma. Por isso que eu estou dizendo de dobrar a graça, dobrar a fé, dobrar as bênçãos, a sua misericórdia, a sua compaixão e a sua compreensão também sobre a palavra de Deus, que muitas vezes as pessoas pensam que porque elas estão pregando a palavra de Deus, elas estão imunizadas dos acontecimentos difíceis, imunizadas das críticas, imunizadas. Não estão. Muitas vezes é o alvo, né, das críticas, vira alvo de críticas, de zombaria e etc e tal. Por isso a gente tem que estar forte, se revestindo todos os dias, porque há quem duvide da sua fé, há quem duvide da sua espiritualidade em Cristo, né? Tem muita gente que duvida de quando a gente fala do Senhor, se fala de verdade, se fala meias verdades, se fala para encobrir alguma falta, ou se fala por amor. Eu sei que o certo são as pessoas perceber que é por amor, mas eu vou dizer, não tem outro motivo para eu estar aqui na frente do celular falando hoje o Salmo 18, alguns versículos do Salmo 18, por à toa. Eu vim falar porque o Senhor me pede que pregue a palavra dele e que honre a palavra dele. Honrar a palavra dele é mudar também, é dar exemplos, é você andar no meio de coisas agradáveis ao Senhor, você mudar seu comportamento, você mudar o orgulho. Gente orgulhosa, ela acha que ela é quem manda, ela não faz o que Deus manda, ela tem orgulho, ela fica com vergonha de falar o que Deus manda, de fazer o que Deus pede. Mas no momento que você se entrega ao Senhor e diz, pode me usar, meu Pai, pode me usar, que eu sou tua serva, aí o Senhor deixa você falar. E claro que vai ter as más línguas, vai ter as pessoas que criticam, vão existir, vão se levantar, né? Vão fazer comentários vagos. E você tem que estar forte e firme no Senhor sempre. Então, o Salmo 18, né? Davi, o rei vitorioso. Eu vou ler um que diz um versículo aqui importante. São todos maravilhosos, mas eu vou ler esse. Esse Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para
os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus. Somente Deus é a nossa rocha. Ele é o Deus que me dá forças e me protege onde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar, e o teu poder me tem sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem, e eu não caí nenhuma vez. Persigo esses inimigos e os pego de surpresa. Não paro até acabar com eles. Eu os esmago. E eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dás força para a batalha e fazes como que eu derrote os meus inimigos. Tu fazes com que eles fujam de mim, e eu destruo os que me odeiam. Eles gritam pedindo socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Mas ele chama o Senhor Deus, mas ele não responde. Porque parece assim assustador, né? Eu não ler só a palavrinha bênção, boa, agradável, só o doce da palavra, mas também a parte amarga. A parte amarga é aquela que se chega a pessoa que não quer ser disciplinado, a pessoa que não é amigo, que não é irmão, aquele que chega para destruir, para perseguir, para levantar falso, para andar no caminho do mal, aquele é aniquilado pelo próprio mal. Quando ele clama ao Senhor e o Senhor não socorre, não é porque o Senhor não tem piedade, não tem bondade, é porque o Senhor já o perdoou muitas vezes, já levou o pecador em várias, vamos dizer, advertências, que o caminho é esse, que o caminho é esse, mas ele tomou partido do mal. Então, esse, no dia da angústia, no dia da tristeza, no dia do desespero, ele não será ouvido. Essa madrugada, eu tive um pesadelo que eu estava caminhando em um lugar e a terra era arenosa e, assim, cheia de pedregulhozinhos. E quando meu pé, quando eu pisava, fazia assim, ó, escorregava. E eu caí num buraco profundo, escuro, e eu clamava durante a queda que o Senhor podia me tirar de lá, que o Senhor poderia me salvar, que o Senhor poderia me trazer para cima, como se fosse um elevador, só que eu estava em queda livre, eu estava caindo simplesmente, mas eu clamava o Senhor e falava, eu acreditava piamente que o Senhor poderia fazer, simplesmente dizer, pare de cair e volte. E eu voltava para o lugar onde eu caí, e mais seguro, quando eu pisava eu não escorregava de novo. Isso foi 2 noites seguidas, foi a noite de domingo para segunda e agora segunda para terça. O outro, eu escorregava de um penhasco, aí tinha uma galha, só uma galhazinha, eu me segurava nessa galha e começava a me equilibrar e achava um lugarzinho para ir caminhando, mesmo escorregadio, e eu agarrada, sempre me segurando em galhas. Até quando eu cheguei num caminho equilibrado, plano, e comecei a caminhar numa estrada longa, muito longa. Daí aparecia um rapaz com a camiseta branca e ele começava a correr atrás de mim e eu achava que ele queria meu celular, só que eu não estava com celular, eu estava sem celular. Daí eu estava, de repente me aparecia uma vara na mão, como se fosse um cajado, e eu falava, eu vou me defender com isso, né? Naquela peleja, eu já tinha me libertado do penhasco, que era assim, o penhasco era desse jeito para subir. Aí, mais na frente, eu me livrava do obstáculo do penhasco, mas tinha esse rapaz que eu tinha medo, que eu achava que ele vinha para me agredir.
aconteceu que acabou o sonho e o rapaz não me tocou, não me conseguiu me pegar, mas eu estava o tempo todo prevenida, vestida no Espírito Santo que eu ia me defender e que o que ele queria não estava comigo, que fosse coisas materiais, que foi assim que eu sonhei. E tudo era aviso, gente, tudo era aviso. E eu hoje acordei assim, Senhor, pedi para o Senhor visitar as pessoas que estivessem correndo perigo, algumas pessoas que estivessem caindo no abismo, que o Senhor os livrasse do abismo e família, amigos. Orei por as escolas todas, enfim, porque tinha esse jovem também de camisa branca. Normalmente eu estava com medo dele, ele vinha para cima de mim, vinha correndo atrás de mim, mas eu que pensava que era para me fazer o mal, né? Ninguém me dizia, nem ele também dizia. E ele não me alcançava. E se ele estava de branco, menos mal. Eu considero que branco é paz, né? Que branco é aviso bom, vamos dizer assim. Só que eu estava com medo dele, que eu achava que ele queria me atacar para roubar. Mas não fazia nada e nem eu fazia nada com ele. Graças a Deus o sonho terminava, eu não agredia ele, nem ele me alcançava. E de todos os obstáculos, Deus me livrou. Aí, hoje me vem essa palavra do vitorioso, né? Do rei Davi vitorioso. E aí eu não leio só a parte doce, gente, porque é muito fácil eu vir aqui pro celular, pregar e eu falar só as coisas boas. A pessoa que está errada, ela tem que se corrigir. Dá tempo. Deus não esqueceu a gente para sempre. Sabe quando Deus chama você para o reino dele, para a graça dele? Quando você consegue fazer uma caridade sem achar que está tirando muito para dar. Quando você diz, se eu tivesse mais, eu daria mais, porque fulano merece muito mais do que o que eu dei. Quando você dá com vontade de ter dado mais. Isso é uma caridade boa dentro da sua alma. Quando você não anda julgando os outros, quando você não leva a pessoa a ferro e fogo para pagar suas dívidas, mas você é brando, suave com as pessoas, mesmo que elas te paguem, mas que você não leve a ferro e fogo as coisas. Isso também é ser do caminho bom. Enfim, quem não sabe o que é fazer o bem, né? Quem não sabe? Até uma criança sabe o que é fazer o bem e fazer o mal, de certa forma. Eu preguei, né? Falei. E continua no Salmo 18, eu vou falar mais um pouquinho. É tão bom que você continue, gente, porque eu falei que aquele que é mau, ele é aniquilado, né? Tu me dá forças para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Quem é que não quer estar numa batalha, que você sabe que você está certo, que, por exemplo, essa caneta é minha, alguém quer me tomar e eu vencer, eu ficar com ela porque ela é minha, não porque eu venci porque eu sou o mais forte, não é isso. É porque é minha, é sobre a verdade. Se é minha e eu ficar com ela, eu conseguir pegar ela de volta, que é minha, eu tive vitória na guerra. É tipo isso. E tem mais uma parte muito boa que diz assim: o Senhor vive, louvem aquele que é a minha rocha. O Senhor vive, está afirmando. Louvem aquele que é minha rocha. Anunciem a grandeza do Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos, põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Tu, ó Senhor Deus, fazes com que eu vença os inimigos e me protege dos homens violentos. Por isso eu te louvo entre os pagãos. A ti eu canto hinos e louvores. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi, e aos seus descendentes para sempre. Amém.
Eu gostaria ainda de ler Oração pela Vitória, né? Deus me revelou em sonho que eu tô na vitória. Quando Deus te tira do poço, do abismo que tu tá caindo e todo tipo de abismo que tu tá caindo e Deus te resgata com vida e ainda contando com alegria, isso significa que o Senhor está te protegendo. E na oração pela vitória, eu oro assim, Salmo 20, versículo 11 até o 13. Os inimigos planejam maldades e traições contra o rei, porém não terão sucesso. Ele atirará as suas flechas contra eles e os fará fugir. O Senhor Deus nos O Senhor Deus nos nós te louvaremos por causa do teu poder. Nós cantaremos e louvaremos a tua força. Gente, eu falei que era o Salmo 20, mas não é, viu? É gratidão pela vitória. A outra é oração pela vitória e essa é gratidão pela vitória, no 21, do 11 ao 13. Foi o que eu acabei de ler. Salmo 21, gratidão pela vitória. É o que eu me sinto, uma vitoriosa. Tenho planos na minha vida e meus planos é viver bem, é aceitar o caminho de Deus e não dizer que tô me aperfeiçoando. Não, eu tô me moldando aquele modelo de filha do Senhor. Eu me permito que Ele me molde como Ele gostaria que eu fosse. E claro que para falar de Deus a gente fica assim, né? Parece que você que você tá passando por um sufoco, que você tá com a cara séria. E eu não suportaria ficar triste, falar de Deus com essa cara assim de tristeza. Na verdade, eu ando um pouco triste por conta do fardo. Que às vezes, como eu digo a vocês, eu tiro ele das costas, sento um pouco em cima, mas o fardo não dá. Ele é como se ele fosse encarnado, grudado assim em você. Seus fardos que você tem que carregar, você pode até tirar um pouquinho para descansar, sentar em cima, mas você vai ter que carregar até o cantinho da missão que Deus preparou para você descansar, tirar o fardo. E o fato de eu estar querendo fazer minha missão de falar a palavra do Senhor, isso não me põe totalmente limpa, não me põe totalmente filha, né? Para dizer assim, você já é de grande confiança do Senhor. Não. É como você fosse para um lugar para você tirar um vício, por exemplo. Você acha que você chegar lá no primeiro dia, você já está limpo? Não. E pode ser que você passe uma grande parte de tempo lá e também você não tenha tanta limpeza assim, você não consiga se desintoxicar tanto assim. Porque para você se desintoxicar, seja lá do que for na sua vida ou do seu comportamento, às vezes inadequado, um comportamento rústico, um comportamento de orgulho, de vaidade, né? Que te leva ao pecado. Quando você é vaidoso, orgulhoso, você não segue o caminho de Deus como é para seguir, porque você acha que tem que ser como você quer. E quando você vai falar do Senhor, você tem que ir se modelando, né? A um filho de Deus com princípios, que não se mete em encrencas desnecessárias, que não se mete em coisas desagradáveis aos olhos do Senhor, né?
E que ainda que aconteça, que seja por inocência e que você tenha o arrependimento de ter passado por perto de um caminho que o Senhor abomina. Então, é uma mudança radical mesmo. E eu não estou falando, vou falar que nem o bispo Bruno Leonardo, não estou falando de igreja, estou falando do Senhor, da proteção divina, do amor divino e da sua intimidade com o Todo-Poderoso, aquele que tudo pode fazer na sua vida. Sim, pode curar, pode te libertar, pode te enriquecer, tanto financeiramente como no teu relacionamento, com filhos, com esposo, com amigos, no trabalho. O Senhor é aquele que muda cenários para melhor, sempre. O Senhor, quando Ele entra, a vida do ser humano se transforma e as pessoas percebem de longe que houve mudança no cenário. Então, aceita. Não como um peso, mas como uma bênção, como uma riqueza. Porque se tudo te faltar, tudo, eu tenho meu lar, minha casa, minhas coisas para eu chamar de minhas, né, que Deus me emprestou. Mas se amanhã ou depois elas não existirem na minha vida, isso não é motivo de você se deixar de ser a missionária da paz e da palavra do Senhor. Você vai continuar falando que aconteceu, mas que o Senhor vai restituir, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis e que tudo vai se reconstituir. Você tem aquela fé, é sobre isso. Não é sobre você estar feliz porque você tem, porque você está realizado, porque você é famoso, porque você ganha muito dinheiro, porque você pode ir no país que você quiser, porque você tem dinheiro de sobra para ir, voltar e sobrar. Não é sobre isso que são bênçãos, não é só sobre isso. Não adianta tu ter tudo nessa vida e tu não ter aquela paz que tira a tua angústia de alguns momentos que a angústia bate. Bate no milionário, bate no pobrezinho, bate no que tem dinheiro e no que tem pouco dinheiro e no que não tem dinheiro nenhum. A angústia ficou para todo mundo. E quem cura a angústia do milionário, do rico, do médio e do pobre? Só Deus. Tem quem duvide sim que Deus não cuida. Há quem duvide. Mas eu, desde menina, não sabia nem falar direito. Eu sabia que tinha um Senhor. Claro que eu digo assim que Deus cuidava de mim antes mesmo de eu estar na luta ali, ó, com os outros embriões, com os outros lutando, nadando para chegar no útero de mãe. Deus já tinha determinado que eu seria essa mulher, né? Que eu seria esse ser humano. Eu penso dessa forma. Eu não comecei a conhecer o Senhor depois de velha, né? Depois de madura, depois de adulta, não. Desde todo o tempo. Eu sei que tem um Deus que me rege. Eu confio nisso. Não tenho um pingo de dúvida. E gostaria de passar essa fé que eu tenho para você também, meus irmãos. Minha plateia linda, brilhante, magnífica. Aproveitar, já que as pessoas, muita gente fala que fala muita besteira. Então, vamos falar do Senhor Deus, porque nunca, jamais falar de Deus é heresia. Falar de Deus ergue a sua casa, ergue a sua vida, ergue sua família, põe você num patamar que você, às vezes, fala, mais tempo que eu tivesse adoçado a minha vida com o Senhor. Isso não te põe carranca, você pode continuar brincando, tem um momento de brincar, tem um momento de ser descontraído, tem um momento, porque Deus não chega para trazer tristeza para a tua vida. Quando Deus penetra na tua vida, é para alegrar até teus ossos. Então, é sobre isso. Deixa o Senhor alegrar teus dias, deixa o Senhor alegrar a tua vida. E deixa as causas que você pensa que é impossível na mão do Senhor, porque para Deus não tem.
Não tem nada, nada nesta vida que é impossível. O Senhor ressuscita mortos, só para você ter uma ideia. O Senhor faz e desfaz. O Senhor reconstrói, põe tudo novo sem remendo. E eu tô com vontade de dizer mais uma palavra para encerrar o vídeo, gente, e vou falar. O Senhor me pede. Toca no meu coração. Ezequiel 6. Eu vou falar para vocês o versículo 8 até o 10. O 6 de Ezequiel, viu, gente? No entanto, deixarei que alguns escapem da matança e sejam espalhados entre as nações, para onde forem levados como prisioneiros, ali eles lembrarão de mim e saberão que eu os castiguei e os envergonhei, porque o seu coração infiel me abandonou, e em vez de me adorarem, eles preferiram adorar ídolos, e odia, eles odiaram a si mesmos por causa das suas maldades e das coisas nojentas que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor e que as minhas ameaças não foram feitas à toa. Como eu disse, advertência, eu prefiro falar assim, né? Que o Senhor, Deus condena a adoração de ídolos. Tipo assim, idolatrar santos ou imagens ou até pessoas. Fazer o teu Deus. Deus é único e absoluto. E é provado que esperar no homem não te traz paz para tua alma e alegria para tua alma. Espera em Deus. Espera no Senhor. Então Deus condena a adoração de ídolos. O Senhor Deus falou comigo assim: Homem mortal, olhe para as montanhas de Israel e dê a eles a minha mensagem. Diga que ouçam a palavra do Senhor Deus, que ouçam aquilo que estou dizendo às montanhas, às colinas, aos desfiladeiros e aos vales. Um momento, e aos vales. Eu, o Senhor Deus, mandarei uma espada para destruir os lugares onde o povo adora ídolos. Pronto, já falei, né, gente? Deixa eu atender o homem que ele tá agoniado. Voltei. O homem estava agoniado e nem tinha o produto que ele queria, que era a cachaça boa do pé de serra. Então, sobre adoração, já sabemos que o Senhor avisou e disse que teria castigo àquele que fizesse Deus de barro, de pau, e enfim, que também adorasse qualquer outros tipos de deuses que não fosse o Senhor Deus. Primeiro, que como você pode clamar algo que não tem força, que não tem poder por a sua vida, pela vida dos seus. Então, mas volto aqui a dizer, o Senhor precisa muito lavar meu coração sobre eu gostar dos santos, gente, que eu fui educada, eu sei que muita gente vai dizer, nossa, como ela é difícil, né? Como a Cleide é complicada. Mas enquanto o Senhor não me der, eu espero que seja brando e agradável. Algo sobre, assim, um aviso mesmo de eu aqui ainda em vida,
sobre que os santos não têm nenhum poder, que Deus não deu a eles o poder para visitar você, como o Senhor mandava os anjos, né? Anjos, arcanjos, isso fala na Bíblia. E eu não criei um Deus assim para eu endeusar na minha vida, além do meu Deus maravilhoso, que eu sempre disse assim, primeiramente Deus, eu jamais falo que alguém é santo, alguém é bom, ou tem um santo, que não seja primeiramente o Senhor que santificou. É por isso que eu falo, tem as pessoas santas, mas o Deus dos santos é o meu Deus. Porque quando a gente fala santo, gente, santo na minha concepção, que eu não estudei teologia nem nada, mas santo na minha concepção foi uma pessoa muito generosa, uma pessoa boa, uma pessoa que se moldou a um grande filho do Senhor, uma pessoa que se tornou até com energia de cura, de coisas boas, que fez tanta coisa boa, que imitou tanto o caminho divino de Deus, o Rei da Glória. Ele fez tanto que Deus gosta, que os olhos de Deus se agrada, que ela se santificou. Eu penso assim, é na minha concepção, é o meu entendimento para eu não me sentir mal diante dessa palavra dos ídolos, né? Que eu não idolo, não tenho idolatria não, assim de dizer, esquecer de falar de Deus para pedir só aos santos, não. Mas eu tenho aquele amor, aquela consideração. E se isso for pecado, Deus vai me moldar, Deus vai me tirar isso, Deus vai me ensinar a compreender que a mesma força que um santo tem, eu também posso ter, desde que eu me molde, né? Que eu vá me modelando a uma coisa mais agradável, que você faça o bem, faça tanto bem que você se torne tipo santa mesmo. E isso podemos fazer sim. Claro que quando as pessoas nos torram a paciência, nós não temos nada de santos. Ficamos com raiva, nos chateamos. Então, isso, temperamento de ser humano, né? Mas aí você volta e vê também na Bíblia que Deus também tem um temperamento de um dia Deus quer chamar você né, na realidade. Deus chama também. Deus também, ele pode se irar. E a ira do Senhor não queira na sua vida, né? Não faça mal aos olhos do Senhor. Não, não seja mal aos olhos do Senhor. Porque a insistência com o mal vai lhe queimar, vai lhe destruir. O Senhor não deixa impune quem trama o mal noite e dia. É sobre isso. E sobre adorar os ídolos, talvez essa palavra venha para mim, porque eu, como eu digo a vocês desde o início dos meus vídeos, que eu não falo só da palavra de Deus, eu não falo só da Bíblia, eu até sou taxada de besteirenta, porque eu falo sobre muitos assuntos, sobre filosofia, sobre histórias e enfim, sobre tanta coisa. Mas quando eu falo do Senhor, eu digo para vocês que não é só no desespero que eu chamo por Deus. Quando eu estou feliz, às vezes eu penso assim, Senhor, e eu mereço, é para mim mesmo. Eu mereço isso tudo, Senhor. Eu mereço esse tanto de felicidade, de alegria, de doçura. Eu vejo o Senhor nas coisas boas e nas difíceis. Eu não clamo o Senhor só na hora do desespero. Eu chamo o Senhor para ficar comigo no dia das comemorações, das bênçãos, das festividades que Ele me dá, as coisas boas. Eu acho que todos nós deveríamos agir dessa forma. E
Uma coisa que eu queria deixar assim também aqui para vocês, uma palavra minha, do meu coração, é sobre você perdoar, mesmo que doa, mesmo que esteja assim, você fala, ah, mas eu não merecia passar por isso e essa pessoa me fez. Aceita, aceita como um aprendizado que está te moldando, te modelando a seguir no caminho santo do Senhor e que vão aparecer pessoas difíceis sim na sua vida, pessoas que vão pôr à prova a tua fé, tua, teu jeito bom de ser. Muita gente também vai se aproveitar dessa parte, por isso você tem que estar sempre clamando o Senhor para te dar discernimento, para saber pôr limite, né, nas coisas que estão querendo se aproveitar de você, te usar demais, te sugar demais. Sobre isso também, porque você sabe que existe, né? Então, esteja atento, acordado para o Senhor, converse sempre com Deus, porque Deus te liberta, Deus te livra dos cativeiros da vida, Deus te livra do laço do passarinheiro. Creia, acredite. E sobre esse meu comportamento de falar que gosta dos santos, como eu já disse, se você ver meus vídeos aí para trás, você vai ver eu falando, né? Das promessas que meu pessoal fazia quando tinha um doente e tal. Mas isso nós nunca dissemos que só os santos, né? A gente sabe que o santo é como a gente também. Ele tem a força porque Deus permite que ele tenha. Ele tem aquele poder de visitar, de fazer, já fez muito em vida, porque todos que viraram santo, né? Só Deus que já foi santo de todo Deus. A história do Senhor Deus é que ele sempre foi, ele já estava lá toda a vida. O Senhor existiu e subsistirá para sempre. Esse é o Senhor dos senhores. Por isso que eu falo, gente, só de você pensar que o inimigo, né? O inimigo foi o Senhor que criou. Mas por Deus dar livre-arbítrio a nós que escolhemos ser anjos ou demônios, né? Sobre isso também. Então, eu espero que eu não esteja aqui ferindo nenhuma pessoa mais estudada que eu, que se sinta assim que eu estou ferindo. Eu estou falando é uma coisa que eu sinto dentro de mim, que eu penso, não estou dizendo que é assim que tem que ser, que é assim que é. Eu posso mudar muito ainda essa concepção a partir do momento que eu começar a estudar mais, a entender mais a palavra do Senhor. Então, eu não estou vindo para cá dizer para vocês que eu sou uma missionária entendida, eu não sou. Eu falo a palavra do Senhor porque aqui está e eu não mudo nem uma vírgula, nem um pingo, nem um i e nem o pingo do i, que não pode mudar. Então, não deve mudar, né, gente? Porque aí você está sendo picareta, falso profeta e outras coisas mais. Então, não só picareta, tem outro nome que se dá, charlatanismo e tanto ismo por aí. E não é isso que eu quero ser aqui no meu canal. Falo o que eu entendo de dentro do meu coração, o que eu vivo, o que Deus já tem me acudido, o que Deus tem me socorrido, sobre as visões que eu tenho tido do Senhor, que pode ter gente que diz assim, não, a visão que ela tem é que ela tem problema mental, ela é louca, né? Não me importa se você acha dessa forma, eu não entendo dessa forma. Eu sei que eu tenho uma sanidade mental, espiritual, que me cura. A parte mental que eu tenho doente, quem me cura é Deus. Então, eu não falo das revelações que Deus me dá em sonhos e até mesmo acordada, por distúrbio mental, não. Dessa eu tenho certeza, eu posso ter distúrbio, posso ter, né? Nunca fiz um exame para comprovar, nunca fui acompanhada para dizer se eu tenho problema, se eu tenho alguma disfunção de alguma coisa assim, algum tipo de problema mental mesmo, psicológico enfim, psíquico, né? Nunca foi comprovado, mas eu me pego às vezes com a mente cansada, sim, e explosiva e tudo mais. Mas
Mesmo assim, quem me traz, quem me carrega, quem me cura, quem me dá sabedoria, quem me faz eu ter meu trabalho, minha família, meu esposo, desde meus 16 anos, né? Eu tenho. Quem segura meu casamento com todas as dificuldades, não foi um casamento só de alegria, só de romantismo, teve muitas coisas difíceis para enfrentar e estamos aqui. Hoje em dia já é mais suave, porque somos mais amadurecidos e confiantes um no outro mais, né? Essa parte está resolvida, de certa forma, né? Porque a gente diz que tá, mas quem sabe é Deus, tudo pode mudar. Você pode passar 50, 60 anos fazendo uma coisa e de repente, em um dia só, ela pode ser resolvida de outra forma, pode ser deixada de fazer, pode ser transformada, porque tudo é aos olhos e à vontade do Senhor, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e a gente segue a vontade do Senhor e a palavra do Senhor. E é sobre isso, não quero vir para cá só contar, ficar inventando coisas que eu não dou conta depois de dizer, por que eu falei, né? E acredite, muitas vezes quando eu venho conversar com vocês sobre uma palavra, eu não pesquisei ela um dia anterior, coisa assim, para eu falar, não. Eu peço ao Senhor que me dê naquela hora, e que tem a ver com a minha vida, e tem. Tem a ver com a minha vida, com a sua, porque a Bíblia é é como se fosse. Gente, ela fala com a gente, porque ela é um livro que fala de nossas dores, que fala dos nossos sentimentos, que fala da nossa busca incessante de se saciar do amor divino, de ser uma pessoa melhor, de viver uma vida melhor, de ter mais paz, de sair dos abismos da vida. Só quem pode tirar é Deus, como eu já disse a vocês, que eu tive o pesadelo, que eu estava caindo no abismo e que Deus me tirava só com eu clamando, né? Eu clamava e ele me trazia de volta como se eu estivesse no elevador, mas não, eu estava caindo só, sem nada, não tinha nada. Mas o poder de Deus me tirava e me trazia para cima. Isso para mim é sim uma revelação. Para mim é uma revelação. E eu acho que você deveria começar, quando você sonhar, você ir primeiro orar de manhã, né? Pedir o livramento para todas as pessoas em sua volta e para o planeta. Pedir ao Senhor clemência, misericórdia e piedade. E para a sua vida. E abrir o livro e estudar, o livro da vida, né? O livro que tem sabedoria, que tem palavras para a sua vida, que lhe modela. Você não pega um livro de autoajuda que um ser humano fez, que Deus botou no coração daquelas pessoas para escrever aquelas palavras. Quando é boa, eu digo que é Deus, né? Porque só quem planeja o mal que é usado pelo anjo do mal. Mas quem fala o bem, quem entra na casa das pessoas para levantar o astral dela, para dizer a ela que o Senhor está cuidando dela, levantar a autoestima da pessoa, isso é anjo do bem, é coisa de Deus, é coisa divina, do Rei da Glória. E é sobre isso. Agora eu vou cuidar, né? Terminar meus trabalhos, que daqui a pouco também tem meu trabalho na escola. E eu estou muito feliz. Quero dizer para vocês que está agradabilíssimo lá no meu setor de trabalho. Só pessoas de energia boa, glória a Deus, e que continue assim. E a energia que eu falei dos outros trabalhos, não é que as pessoas não tenham energia boa, mas é que quando você desconecta, de certa forma, com algumas pessoas, quando você tem uma desconexão, você conecta e desconecta, né? Acontece isso. A energia fica vibrando de uma forma que machuca a gente. E era isso que eu estava sentindo no meu outro trabalho. Mas eu também não falei muito para as pessoas sobre isso, nada, mas Deus me abençoou que eu fui transferida para esse lugar. E lá, eu já disse para vocês que é uma energia de anjos, uma energia do bem. Sabe onde tem muitas pessoas inocentes ao mesmo tempo em um lugar? Eu tenho plena e absoluta certeza que ali tem anjos guardando, acampados ali.
E por isso que eu digo para vocês, não é que eu faço idolatria. Eu sei que Deus está por nós todos, que o Senhor Deus não precisa ficar no portão, Deus está cuidando de nós de uma forma absoluta, que eu tô aqui nesse pedaço de terra e outra pessoa está lá do outro lado do mundo. E o mesmo Senhor que me contempla, contempla aquela pessoa que está lá do outro lado, né? Em um lugar onde o sol demora de se pôr, já se põe já muito mais tarde, quase um dia de diferença, mas o Senhor está nos contemplando. É o Deus que eu confio, o Deus que eu acredito, é assim. E acampa anjos para proteger, sim, pessoas boas, pessoas que fazem o bem, pessoas que vivem o bem. E eu estou vivendo um momento especial. A escola onde eu estou, se eu passar lá só a metade desse ano, se por acaso eu for trocada de lá, a energia desse lugar já serviu por muitos anos na minha vida, porque estou felicíssima, glória a Deus lá. Estou em paz. Não parece. Não fico fazendo vídeos toda hora, nem falando, cheguei, não sei o que, me mostrando e mostrando um pedacinho. Não, lá eu tô num lugar por excelência do Senhor. Excelência do Senhor Deus. E eu tô vivendo cada segundo daquele lugar, saboreando com calma. Porque eu estou bem lá. E todos os dias eu oro por cada ser humano que trabalha ali. Os que trabalham direto e indiretamente na equipe do lugar que eu trabalho. E que Deus continue abençoando. Não só lá o meu trabalho, que é um lugar onde tem um monte de gente inocente, futuras nações estão ali dentro, né? E gerações, futuras gerações enfim. E eu peço ao Senhor Deus que visite, né? Todos aqui, nossa Utinga Bahia, nossa Chapada Diamantina, nossa Bahia, nosso Brasil e nosso mundo. E que acalme o coração desses governantes para que haja mais paz. Haja mais, já que está um clima assim, todo mundo falando de Deus, que usem Deus para fazer paz, para melhorar a vida uns dos outros, que use Deus para diminuir as injustiças, já que agora todo mundo quer ser cristão, quer ser do bem, quer viver falando do Senhor, que façam valer e que nossos governantes também não se esqueçam que Deus está para cobrar também daqueles que têm muito e fazem muito mal. Porque a palavra de Deus diz que aquele que faz o mal, que destrói vidas, que abusa, que explora, no final ele vai terminar sem nada. Ele vai ser destruído por a própria arrogância, pelo próprio desejo do poder, pelo próprio ganância. Ele vai ser engolido por a própria ganância, por a própria maldade. Então, que nós oremos por as nossas nações. Um beijo da Keke da Duda.